Salve, pessoal! Eu sou o Adir Ferreira, aqui do Tudo Num Só, e hoje vamos falar de gênero com o especialista, o psicólogo João Paulo Tostes, que vai responder todas as minhas perguntas e também eu acho que as suas perguntas. João, bem-vindo ao canal. Espero que seja um bate-papo muito elucidante, elucidador, enlightening, para que as pessoas vejam esse assunto por outros caminhos e caminhos mais certos e menos tendenciosos. Sim. E aí, tudo bom, Adir? Todo mundo do canal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou amigo do Adir já faz um tempo, né? A gente se conhece há um bom tempo já, a gente discute muitas coisas sobre esses assuntos, né? É muito bom ter alguém que tem um espaço como esse para poder falar também, para difundir para mais pessoas. Parabéns Não, e pelo amigo tempo aí, real Adir. oficial de se ver ao vivo, né? A gente se vê ao vivo, Sim, inclusive, sim, né? sim. Se vê ao vivo. Maravilha. Ô, João, eu quero perguntar a sigla que todo mundo reclama, que aumenta a letra, LGBTQIA+. Faz um apanhado de todas essas letras pra gente. Tá, vamos lá. L, lésbicas, eu sempre esqueço, se eu vou falando uma por uma, eu vou confundindo a sequência, mas eu vou falar aqui, ó. Beleza. L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, travestis e pessoas trans, transgênero, transexuais, LGBTQ. Queer são pessoas que se identificam com a não heteronormatividade, entendeu? E elas estão aí, só que não tem um nome específico, elas passeiam para um lado e para o outro, se alocando, vamos dizer assim. E aí faz parte da comunidade também. LGBTQ e intersex, né, que antigamente era chamado de hermafrodita, né? São pessoas que têm o aparato biológico muitas vezes ambíguo, né? Então tem questões, aparelho reprodutor mais externo de uma maneira, os internos de outra e vice-versa, várias ambiguidades nesse sentido. LGBTQIA+, P de polissexuais e mais O A. O A você falou. assexuais. Pessoas que Pessoas que não se identificam não. em nenhum lado, eles estão ali passeando pelas coisas tranquilamente. Então, tem pessoas assexuais que são bissexuais, assexuais que são homossexuais, que são pansexuais, que são heterossexuais. Que diz respeito ao como se identifica com o sexo, né, em geral, né? Então, tem atração sexual, às vezes, em questões esporádicas, mas, no geral, é um desejo sexual mais entendido por si só. Não tem uma questão, como a gente acaba vendo, na questão de ver alguém e se interessa por sexo, ou pensa em sexo, muitas vezes, e acaba buscando isso. São pessoas que, muitas vezes, até se masturbam, né? Porque o desejo, o aparato sexual funciona perfeitamente, mas é que são em momentos específicos muitas vezes, e tem pessoas que também têm qualquer ou nenhum desejo sexual também. Então varia muito. Então, dentro da sexualidade tem é um termo guarda-chuva que se chama. Várias outras ramificações aí. Joia, você mencionou heteronormatividade, um palavrão, né? Uma palavra gigantesca, várias sílabas. O que é de conceito e o que afeta? O que essa heteronormatividade vai afetar nessas siglas todas aí? Bom, a heteronormatividade é uma norma que existe na qual o hétero, né, a heterossexualidade é a regra. Então, os filmes, novelas, produto cultural em geral, muitas vezes, são feitos para esse público. São sempre casais heterossexuais, é sempre o mocinho buscando a princesa, é sempre dessa maneira que acontece. E aí isso define muita coisa, por exemplo, como você vai se vestir, com quem você vai se relacionar, como você vai se portar. Então tem todas as regrinhas aí, o famoso azul e rosa, né, da nossa querida Damares aí. Então é um conjunto de regras que a gente precisa seguir desde quando a gente nasce. Tanto que a primeira pergunta que fazem quando alguém está grávida é qual que é o sexo, né? Porque desde já a criança já vai ser vista de uma forma pautada nesse conjunto de regras, né? Azul ou rosa. Isso entra na questão de cisgênero também? Cisgênero, o que significa cisgênero? Cisgênero são pessoas que nascem
e se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascer. Eu sou uma pessoa cisgênero. Eu sou um homem, fui definido ao nascer, né, como homem, e eu me identifico com essa nomenclatura aí. Que, né, se a gente for entrar um pouco mais a fundo, existem mais outras questões, porque definir o que é homem e o que é mulher é quase impossível, né? É complexo, é bem complexo. Que aí entra uma questão social também, de construção, essas coisas todas. Sim, porque o gênero, de fato, né, o gênero masculino ou feminino são construções sociais. Nós nascemos macho, fêmea. A questão biológica está ali, né, genital, tudo mais. Mas é só isso que define para a heteronormatividade, entendeu? Se você tem o pênis, você é homem. Se você tem vagina, você é mulher. E não é assim que funciona, né? O gênero é uma construção social que foi colocada desde muito tempo em cima da gente. E a gente tem desconstruído essas ideias. Por exemplo, lá atrás, se voltar para falar sobre. Isso acaba entrando a questão religião também, né? A questão de gênero foi muito pautada nisso. Lá atrás, século XVII, por aí, existia a consciência da saúde, né? Então teria a questão da lei vamos dizer assim, da asepsia, a questão sanitária, a questão de saúde. Então, as pessoas entendiam que tinha umas questões de civilidade ali mínimas para poder viver em comunidade. Então, a questão sanitária, eu sabia que eu tinha que dar um jeito no meu lixo, por mais que fosse de uma forma muito precária, mas eu tinha que dar conta desse lixo, por exemplo. A questão de saúde, eu precisava me cuidar de acordo com o que se podia fazer na época, né, para me manter saudável, né? Então não tinha tanto essa questão da contaminação, ainda não era tão presente, eu não tinha essa noção, mas já pensava-se que não era muito legal conviver com tanto lixo. E essa noção de limpeza, essa noção higienista, a igreja pegou e transformou isso numa forma de viver pautado em hábitos até inclusive sexuais, porque eles colocaram o sexo dentro dessa caixinha também, do proibido, do evitável, né? Então as pessoas começaram a lidar com essa coisa. Eu preciso manter meus pensamentos limpos. Eu não posso pensar em sexualidade, eu não posso pensar nisso, isso é errado. Eu tenho que ter meus comportamentos limpos, eu tenho que seguir até certo ponto. Isso aqui não pode, ninguém pode saber. Eu não posso nem pensar. Foucault dizia muito isso, que teve uma fase em que os confessionários das igrejas, né, quanto mais você fosse lá para se confessar, eles pediam que fosse mais específico. Quais posições que você estava fazendo, com quem você ficava, o que você fazia e quais pensamentos que você tinha. Imagina a cabeça desses padres. Doente, né? Que coisa doente de se perguntar para os outros, né? Cuide da sua vida, Exatamente. né? Um negócio assim. Muitas vezes eu escuto termos, todos escutamos termos como identidades de gênero, nessa expressão. Então, que eu acredito que englobe os transgêneros, travestis, os não binários, binários. O que é identidade de gênero, assim, resumidão didaticamente? São formas de se posicionar na sociedade. Forma que você se enxerga, o que você representa. Então, por exemplo, como eu falei daquela questão de cis, né? O meu gênero é o masculino. Eu me identifico com o universo masculino. Em alguns pontos, né? Hoje nem tanto. Mas, enfim, no geral é isso. Essa questão do azul, né? Tudo que vem com o pacote da masculinidade, me identifiquei lá atrás. Então, eu me identifico, a minha identidade de gênero é uma identidade de gênero masculina. Eu me vejo como homem e eu me identifico como homem, e esse é meu gênero. Isso implica em movimentos, gesticular, enfim, falas, comportamentos, enfim, que são atribuídos a nós quando a gente nasce, quando nós nascemos. Já a identidade feminina já é outra questão, né? É a questão da delicadeza, da sutilidade, da asepsia, né? Tudo é pautado, virado para esse lado do feminino. Então, quando você tem uma coisa que é mais delicada, automaticamente jogam para as mulheres. Então, isso já faz parte da questão de gênero, engloba tudo, é um conjunto de ideias. E a identificação de si próprio. Então, eu me olho e me vejo, eu sou uma mulher, eu me entendo como uma mulher, eu me pertenço à identidade, minha identidade de gênero é feminina. Então, um conjunto de muita coisa. Hoje está muito mais complexo, né, essa questão. Não é tão
simplista, como eu disse, assim, né? Existem muito umas interpretações hoje em dia, muitos estudiosos falam sobre a identidade de gênero como uma questão muito particular. Tá, então um homem trans é uma menina que nasceu com o aparato sexual feminino, mas lá dentro ela se sente um homem, é isso? É uma pessoa que nasce com vagina e já colocam essa questão do gênero todo em cima dela. Ela vai se identificar como mulher. Ela tem uma vagina, é isso, é a conta básica. Só que não. Tem pessoas que não se identificam com esse gênero quando nascem. E começam a buscar para tentar entender o que acontece consigo próprio. Então, o homem trans muitas vezes é um homem que teve um passado que muitas vezes colocaram ele como uma mulher ali atrás. E aí ele tem, provavelmente, a questão genital, né, a vagina, tem mamas, mas é um homem, entendeu? Ele vai fazer movimentos aí, questões hormonais ou procedimentos cirúrgicos, se é a opção dele ou não, mas não precisa disso para ser uma pessoa trans. No caso, você olha para a pessoa, você identifica que ele é um homem, independente se é cis ou trans, você identifica, é um homem. E é isso. Independente se tem vagina, se não tem, é um homem. Isso é um homem trans. Maravilha. E a questão do binário e não binário? Olha, tem vários conceitos porque é uma explosão de informação, né? Então, binário e não binário. Binário, o 0 e 1, ou 1 e 2, né? Os números aí. E na sexualidade, não sei se estou falando certo, tá? Você vai me corrigir. O que é o binário ou não binário? Bom, é isso mesmo que você falou, né? Essa questão do binário é sempre entender que existe um e outro, apenas esses dois. E a não binariedade faz com que as pessoas não se encaixem nesse padrão. Muitas vezes ela pode se identificar como. Também é outra questão, daquela questão do assexual, o não binário também é um guarda-chuva, tem várias outras nomenclaturas embaixo disso aí. Então, a pessoa não binária pode ser uma pessoa que às vezes se identifica mais como mulher, às vezes se identifica mais como homem. Tem pessoas não binárias que se identificam com os dois gêneros ao mesmo tempo, ou mais gêneros também. Tem pessoas não binárias que não se identificam nem com um e nem com o outro. É uma identificação ali que a pessoa não se entende, que tem essa questão da mudança da linguística, que as pessoas, né, batem muito em cima, né, do elo, delo, as pessoas, a linguagem a gênero, né? Uhum. Então eu acho que bate muito aí também. Então são pessoas não binárias que não se identificam apenas com um ou com o outro. Elas podem transitar. Ou pode não ser nenhum também. Então, a gente falou sobre identidades de gênero, né? Que tem esse guarda-chuva gigante de coisas aí. Agora, uma expressão que a gente também escuta, geralmente proferidas por conservadores, que, enfim, por algum motivo político, religioso, whatever, que é a ideologia de gênero, que, ao meu ver, é você querer empurrar alguma coisa para alguma pessoa que está vulnerável para você trazer para o seu lado, né? Então, o que é a falsa, porque é um termo falso, ideologia de gênero? Bom, a ideologia de gênero é uma ideia que se colocou por aí em pauta há muito tempo, né? Como se isso fosse real, né? De uma pessoa impor o gênero, a questão de gênero para os outros. Então, por exemplo, você, pelo que eles pensam, né? Quem criou esse tipo de termo é meio que assim. Bom, essas pessoas que definem a ideologia de gênero, eles colocaram essa ideia como se fosse algo real, né? Que existisse no sentido de implicar com que as outras precisem mudar o seu gênero. É como se fosse assim, é uma imposição que nossos filhos virem pessoas LGBT. Então é uma ideia que eles têm nesse sentido de que existe uma força ali social empurrando as nossas crianças, as outras pessoas, a se transformarem em LGBT, né? E isso envolve todas essas letrinhas que a gente falou aí, inclusive pessoas trans, pessoas não binárias. Eles acham que isso é de alguma forma ensinado, isso é de alguma forma colocado na cabeça de alguém. Eles não entendem que isso é uma característica inata. As pessoas são assim, existem vários estudos que definem que existem questões genéticas, outros dizem que é uma questão mais social, mas enfim, não tem uma explicação exata. Mas o que a gente sabe é que definitivamente não é algo que você escolhe da noite para o dia, né? Você não vai alguém chegar e falar para você, olha, a partir de hoje você vai ser gay, porque tá todo mundo sendo gay, meus amigos tudo é gay e você não é gay ainda.
Eu Como preciso assim? Você não quer que fazer você... parte do seu grupo, né? Então, eles acham que é dessa forma, é uma imposição, e a pessoa, a criança, vai ser influenciada a lidar com a sua sexualidade dessa forma bizarra como eles pensam. E nessa seara de termos aí, por exemplo, a gente escuta opção sexual, orientação sexual. Tem diferença? Tem algum que é certo, algum que é errado? Como é que é? Bom, orientação sexual seria para onde nós direcionamos o nosso desejo, né? Então, é uma orientação de fato. Opção não existe, né? Porque nessa questão de orientação, de desejo sexual, de interesse sexual, não existe uma opção. Existe uma opção no caso se você tiver outras opções de possibilidades aí. No caso, uma pessoa pansexual, ela fica com pessoas, né? Então, ela pode definir se ela acha que aquele cara é legal, se aquela menina é legal, se aquela pessoa não binária é legal. É uma questão que ela vai lidar ali. Então, não nem diria se é uma escolha isso, porque essa questão de desejo vai muito além disso, né? Mas escolha é você escolher levantar mais tarde ou levantar mais cedo. Isso é sua opção. Você escolhe. Escolher um lanche. Quando você pedir alguma coisa lá, eu exijo um lanche sem queijo, por exemplo. Você está escolhendo, né? Agora, gostar de alguém, ter interesse físico, desejo romântico pelaquela pessoa ali, atração romântica, não é uma escolha. Sim. Então, sempre usem orientação, pessoal. Desejo é uma coisa que vem de dentro, não é uma escolha, não. Ó, existem alguns termos que eram ditos no passado, que hoje não são ditos mais. Por exemplo, o primeiro é homossexualismo. Então, esse sufixo, ismo aí, o que designa? Ismo define designa uma doença, né? Antigamente era visto como dessa forma. E a partir nossa, nunca lembro essa data. Eu acho que é 88, 90, eu 89, acho. É, acho que 90, 90. é por aí. É. Que a OMS mudou isso aí e passou a ser homossexualidade, que seria mais uma característica da pessoa e não um transtorno. Então, termos certos a gente precisa usar, porque soa. A gente que é músico sabe, né? Quando a gente está em algum lugar e a pessoa desafina, dá até o ouvido assim, né? É exatamente a sensação que a gente tem quando alguém fala, porque homossexualismo é uma opção, né? Se você torce a cabeça assim, quando você ouve um negócio desse. Tranquilo, Então, tipo, pessoal, você acende, apaga a hora que você quiser, né? exatamente. Então, vamos prestar atenção nesses termos, galerinha, porque pega mal no churrasco. Outra vestir, outra veco, não é mais. Não, nunca foi, na verdade, né? Porque isso é uma necessidade que as pessoas têm de reafirmar algo que eles acreditam que seja, porque está fugindo das regras, né? Para eles. Então, travesti, o termo travesti, ele sempre foi designado ao feminino. É sempre a travesti, né? Então não tem essa questão. Poxa, agora vamos estar com uma furadeira aqui do lado, tem problema? Não, tudo certo. Bom, é um termo errado, né? Que sempre foi definido como o masculino, né? O travesti, por conta dessa questão de fato, sempre foi um termo feminino. As travestis. A travesti é um termo feminino. Eu acho que ele vem da língua latina, isso, se eu não me engano. Eu não sei bem a etimologia, mas é por aí. Então, é sempre a travesti. Quando se fala em travesti, você está falando sobre uma identidade feminina. Então, é sempre a, o artigo a. Joia, João. E para a gente terminar aqui, a questão que as pessoas estão falando um monte sobre linguagem neutra, você terminar um adjetivo com e, ou elo, delo e tal, não querendo entrar no que é certo ou errado, o que você acha que vai acontecer daqui a 10 anos nesse quesito? Eu não sei dizer. Eu acho assim que a língua é viva. Ela passa por transformações aí o tempo todo, né? E tem você que é linguista, que sabe mais do que eu nesse sentido, né? Vai poder dar exemplos melhores. Mas eu acho que é muito vívido, né? As coisas acontecem agora, de repente você está falando uma coisa que você nem sabia por que você está falando, e você repete aquilo até virar uma palavra que você usa diariamente. Então, tem coisas que mudam, que se transformam na língua, e eu acho que pode ser que tenha mudança sim. Eu acho que é uma mudança lenta, óbvio. Mas eu acho que é importante ter, porque tem pessoas que realmente não se identificam com algum gênero. É a mesma coisa de você a vida inteira
se identificando como homem cis, eu ficar te chamando no feminino o tempo todo. É a mesma coisa. Mesmo que você saiba que aquilo ali não te contempla, você fala assim, pô, mano, por que as pessoas fazem isso? Meu gênero é masculino, por que me chamam assim? É a mesma coisa uma pessoa não binária. Quando alguém chama uma pessoa não binária pelo gênero masculino ou feminino, ela se sente desconfortável porque ela não entende, as pessoas não entendem o que ela sente ali quando ela ouve isso. E isso é mais uma questão de identidade mesmo, né? Eu acho que pode ter mudanças sim, mas não mudanças como eles acham, que as pessoas vão queimar todos os As dicionários e começar a escrever gramáticas, né? tudo. Acabar com tudo. Não é assim que funciona. Isso aí é uma pauta muito complexa nesse sentido, para não dizer burra até, né? Não, pode falar o que você quiser. Você acha que é um viés inconsciente, que é um ataque inconsciente? Por exemplo, eu reestruturar a maneira que eu falo com o outro vai dar uma chacoalhada no que eu acredito? E muitas vezes, eu chacoalhando a minha estrutura, porque a gente precisa disso, né? Eu posso ver algumas coisas das quais eu não estou muito confortável comigo mesmo. Olha, eu fiz o psicólogo agora com você, tá? Sim, sim, não, mas é exatamente isso. Quando a gente se desconstrói, é exatamente esse o movimento. Por isso que é difícil. Quando você quebra alguma barreira que foi construída há muito tempo, principalmente que te privilegia, você vai ver o que está por baixo ali. E isso assusta muita gente. Muita gente vai fechar a barreira de novo de alguma forma, até meio desesperada para isso, e tem pessoas que entendem, tentam aceitar aquilo, entende que tem um privilégio ali que tem que ser deixado de lado. Então, quando alguém chega e fala, olha, eu não sou ele, eu sou não binário, eu sou elo, e aí? Uhum. Como que você vai lidar comigo agora, sabe? Tipo, desse jeito que eu falei, parece que é até um ataque, né? Porque é assim que eles vêm, né? Tipo, agora eu vou ter que falar errado, tudo errado. Eu falei, não, filho, você fala errado há muito tempo, né? Tem muita coisa que você fala aí, por exemplo, principalmente por conta de músicas, né? Que eles familiarizam muitos termos, a gente vai usando esses termos na brincadeira e acaba virando algo nosso, de alguma Tipo o forma. quê, por Então, exemplo? noia, por exemplo, a palavra noia, Hum. ela surgiu, eu não sei exatamente de onde ela veio, mas a ideia Paranoia, né? é Deve uma. ser. Sim, pode ser. E aí, noia, tipo, já é um termo completamente utilizado hoje para falar de alguém que está no estado ali de consciência alterado, né? E hoje a gente usa isso abertamente. Você vai falar com alguém, as pessoas falam sobre esse termo aí tranquilamente. Não é uma palavra que existe de fato, mas ela foi criada a partir dali e isso virou um termo. Sim, Capacitismo, João sem braço, militaristas, né? exatamente. São É tudo muita assim. coisa que a gente coloca no nosso vocabulário assim, sem perceber. E a gente tem que ter essa clareza para olhar e falar, pô, tem coisa que dá para mudar aqui. Então, eu adorava uma expressão idiomática que agora eu não uso mais porque eu tô com vergonha de tanto que eu falei, que é acordar com a avó atrás do toco, que significa acordar com o pé esquerdo, né? Mas eu fui ver a origem disso, é escravagista, né? Uma coisa racista, Nossa. feia, né? Então, eu falei assim, eu não digo mais porque agora eu sei. Se eu disser essa expressão, eu tô assinando embaixo, pessoal, estou sendo racista nesse momento conscientemente, né? Então, tem muitas coisas que, tipo, o traveco, tá? Eu não digo mais, eu já disse também, o traveco, que é Sim, sim. depreciativo, né? Então, mas muita gente tem essa resistência, por exemplo, agora eu vou ter que mudar o que falar, eu vou ter que reaprender, então é esse reaprender, né? Reaprender para conformar com o grupo dele. Por exemplo, nossa, o cara tá falando uma coisa que ele dizia a vida inteira, agora não fala mais, o que tá acontecendo com ele, né? Então, quando você muda para Uhum. o grupo pode falar assim, você não faz mais parte aqui da gente, não. Até aquele moço que faz Leandro Ramos, que faz o. Nossa, esqueci o nome que eles fazem um programa lá de humor, que é bem famoso até. Só que eu só não lembro o nome. Ele fala sobre isso, que homem heterossexual, que é mais desconstruído nesse ponto, pensa assim, eu acho que isso é errado, isso não pode, isso aí. Mas quando acontece um termo meio esquisito numa conversa entre os amigos lá do futebol, você tem dificuldade em questionar, porque isso vai te fazer, de alguma forma, ficar distante do grupo. Isso diminui essa conexão, né? Começa a ficar aí, olha lá, vem um chato de novo.
Olha lá, o cara que o desconstruidão e não sei o quê. Então, além de você ser um cara hétero desconstruído para falar com mulheres, você também tem que ser quando você está falando com os caras do futebol, né? E eu acho que esses termos têm que ser usados com mais frequência para que as pessoas não vejam que é uma ameaça, é simplesmente uma abertura para outras formas de lidar com a existência que hoje em dia a gente consegue ver, né? Que antes a gente não tinha essa consciência. E uma frase que eu escuto a vida inteira é, por exemplo, um cara muito bonito e gay, uma moça muito bonita e gay, nossa, que desperdício. Agora eu penso, se esse cara não fosse tão bonito e gay, seria um desperdício também? E aí você está aniquilando a existência dele. Você está projetando, ó, mas desperdício para quem? Então eu acho essa frase pavorosa, 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 porque você não está respeitando a existência do outro, né? A essência do outro Sim. ali. Isso é um exemplo claro de o que a heteronormatividade faz, né? Porque a norma é um homem bonito ficar com mulheres. Se ele é um homem bonito e não fica com mulheres, ele está abdicando do privilégio dele e fazendo algo que é diminuir, né? Se diminuir, como eles veem, né? Se o homem se aproxima mais do feminino, mesmo que ele não seja feminino, no caso, nos gestos, mas assim, uma pessoa que se relaciona com outro homem, ele é tido como alguém que é menor que o outro, que fica com mulheres, né? Então, é um desperdício. Você está aí, ó, perdendo seu tempo aí. Olha só, né? Poderia estar se reproduzindo para fazer bebês lindos iguais você, né? Ah, não. Exatamente. Não é mais ou menos esse pensamento. Eu acho isso também, eu escuto, eu falo, nossa, a pessoa falou isso mesmo. E gente próxima a mim. E eu tenho tentado educar, tá? Dando exemplos e tal. E algumas pessoas que eu simplesmente cortei. Falei assim, ó, não bate pensamento mais, a gente não vai ter mais relação de amizade, inclusive, né? Vamos ter falas racistas, falas misóginas, mulheres tendo falas misóginas, automisóginas, né? Com elas mesmas. E eu penso, como assim vocês estão lutando há tanto tempo para ter a postura, né? Para se impor de alguma forma, e agora vocês estão se. Não, volta aqui. Né? Então eu penso, não mais, não mais, eu não admito mais. Que quando a gente falou até naquela vez do podcast, né, que você participou, falamos muito sobre isso. O tema era esse, né? Tipo, eu não tenho mais obrigação de ficar te explicando nada, não tenho mais paciência para certas coisas. A internet está aí, se você quiser, se tiver interesse, me pede aí que eu te mando um monte de link. É o que eu posso fazer. E tem. Agora eu ficar lá te dando dicas, falando, explicando, eu não tenho paciência também não. Sério Ninguém me explica. É tipo a história do. Não lembro, do BBB, do sertanejo lá que chorou, mas ninguém me explica. Por favor, você tem um cantor sertanejo, você tem rede, você tem acesso às coisas. Ninguém te explica. É muito esperar cair do céu também, né? O negócio é muito doido mesmo. As pessoas acham ainda que não tem que pensar sobre isso. Isso é uma pauta só para quem está ali dentro, sabe? Não é. A gente tem que viver em sociedade, todo mundo está junto. Eu vou lidar com pessoas diversas no meu trabalho, assim como você, assim como qualquer outra pessoa. No dia a dia, na família, amigos, qualquer lugar que você vai, no mercado, você vai lidar com pessoas diversas. Como é que você vai lidar com essas pessoas achando que todas têm que passar pelo seu crivo só? Só a sua visão que importa. Isso é difícil, uma arrogância, né? Ô, João, muito obrigado por ter esclarecido um pouquinho sobre esse assunto. Dá horas e horas e horas de conversa, né? E de reflexões e de diálogos também. Onde que as pessoas podem te encontrar nas redes para atendimento? Você faz sessões online? Ou o que acontece? Bom, eu estou no Instagram com @psicofatos. Lá você encontra meu material, posts que eu faço lá. Tento fazer semanalmente, eu sei que é difícil, né? É bem difícil fazer, mas estou fazendo lá alguns. E lá você me encontra, você tem meus contatos lá, eu atendo presencial e online também, né? Todo o Brasil aí e quiçá mundo. Então, lá no seu Instagram tem todas as informações para entrar em contato com você. E aí vocês vão organizar as coisas do jeito que vocês vão organizar, tá? Gente, eu ficaria horas conversando sobre isso, porque é um assunto que dá pano para manga. Eu usei uma expressão de vó agora, né? Um negócio dá pano para manga, dá o que falar. Mas é assim, que seja, uma expressão de vó, né? Que seja um primeiro contato para quem nunca estudou sobre isso, para que a gente seja pessoas melhores a cada dia, né? Que a gente vá tentando moldar nosso pensamento
para ver o outro do jeito que o outro é, aceitar o outro do jeito que o outro é, porque nós somos todos diferentes, de alguma forma a gente tá todo mundo ali interligado para construir um mundo melhor. Exatamente, é o que eu busco também, né? Não Tento é? ser alguma pecinha aí nesse mecanismo todo aí. A cada dia. João, muito obrigado. Gente, tudo num só. A gente se vê muito em breve. João, dá um tchau pro pessoal aí, ó. Tchau, gente. Até mais.